Olá pessoal, boa noite. Tô aqui de novo com vocês, ó que legal, voltei. Estamos aqui para a honra, para a glória e para o louvor do nosso Santo Deus. E antes de começar o nosso culto, né, eu queria que vocês refletissem com uma coisa. O porquê que a gente tem que fazer a oração inicial todas as vezes que a gente inicia um culto. Aí eu vou dar um exemplo para vocês, quero que vocês pensem aí. Vou citar o nome de uma criança aleatoriamente, tá? Vou pensar aqui, deixa eu ver. Mateus, vai. Chego na casa do Mateus, ele me recebe na porta, eu não olho pra ele, já entro. Nem cumprimento, já vou entrando direto. Aí eu chego na mãe dele e começo a falar com a mãe dele. Aí, oi, Thelma, tudo bem? Não, o Matheus é uma pessoa muito especial, ele é muito inteligente. E começa a conversar. E o Matheus aqui, parado olhando pra mim, esperando eu cumprimentá-lo, esperando eu falar com ele. E nada, eu converso com ela, mexo nos brinquedos dele, mostro os brinquedos dele pra mãe dele. Não, olha, esse brinquedo é tão legal, eu vi ele brincando, ele cuida tão bem. E vai indo, vai indo. Daqui a pouco eu vou embora. Não dou tchau pro Matheus, não olho pra ele, simplesmente vou embora. É muito desagradável, não é? Você chegar na casa da pessoa, você falar da pessoa e não cumprimentar, e nem sequer olhar para a pessoa, né? Então, por isso que todas as vezes que a gente chega na casa de Deus, a gente tem que falar com Ele, a gente tem que se apresentar a Ele. E aí você pode pensar aí, né? Ah, mas eu tô na minha casa, não tô dentro da igreja, não tô no salão da igreja. É a mesma coisa. No momento em que uma pessoa vem aqui em nome de Deus falar dele, contar a história dele para vocês, e vocês param nesse minuto para aprender a palavra dele, nós estamos ali cultuando ao Senhor. Então a gente não pode fazer de qualquer maneira. Então por isso que a gente tem que se apresentar a ele e cumprimentá-lo e chamá-lo para estar com a gente. Então, eu quero que vocês aí, quem estiver brincando, pulando de ponta cabeça, brincadeira, não fica de ponta cabeça não, brincando, para agora nesse minutinho para a gente falar um oi para o nosso Deus. Então você, criança, adolescente, jovem, adulto, não importa a faixa etária, se concentre agora para a gente falar um oi para o nosso Deus, para a gente convidá-lo a estar aqui presente, porque esse culto é dele, então é ele que dirige da forma que ele quiser. Então vamos chamá-lo, né? A gente não pode simplesmente fazer de qualquer jeito. Então eu quero que você agora feche o seu olho, né, abaixe sua cabeça, para a gente se apresentar diante do nosso Deus. No culto infantil, né, para os pequenininhos, as monitoras falam e as crianças repetem. Mas aqui, cada um sabe, né, orar. Os pequenininhos que estiverem aí, né, assistindo, podem orar sozinhos. Vocês já aprenderam com a monitora, hein? Então, assim, mostra aí pro seu familiar, papai, mamãe, vovó, que você sabe orar, que todos os sábados nós, monitoras das crianças pequenininhas, a gente tá sempre ensinando vocês. Então, agora é a hora, hein? Aí dentro da sua casa, não precisa ter vergonha, é só falar com Jesus e se apresentar diante dele, amém? Então vamos lá, a gente vai abaixar a cabeça agora, vamos fechar os nossos olhos para a gente convidar o nosso Deus e se apresentar diante dele para que esse culto ocorra da melhor forma possível, tá bom? Então vamos lá, fechem os olhos, abaixe a cabeça. Senhor meu Deus, eu te agradeço por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da tua presença. Obrigado, Senhor, por ter nos escolhido. Ó Pai amado, Deus bendito, no meio da multidão, Senhor, o Senhor foi lá e nos separou. E nós somos gratos, Senhor, por esta escolha. Nós louvamos, nós engrandecemos o seu nome e nós te pedimos, Pai, toma, Pai querido, a condução deste ajuntamento, deste culto. Visita, Santo Deus, os nossos corações. Visita, Santo Deus, quem está ouvindo agora, Pai querido, este culto. Ó Pai amado, fala dentro dos nossos corações. Envia, Santo Deus de poder, o seu Espírito Santo e que esse, Pai, venha falar no particular de cada um. Venha nos ensinar, Pai querido, dentro da tua vontade. Pai, nós te apresentamos e nós te convidamos a estar, Pai querido, presente junto, Pai querido, neste momento. Em nome de Jesus nós louvamos, nós engrandecemos o seu nome. Pai amado e Deus bendito, em nome de Jesus. Amém. Amém? É isso aí. Pronto. Já falamos com o nosso Deus, já nos apresentamos diante dele e a referência continua, né? Porque nós estamos o quê? Falando de Deus. E Deus é o nosso Deus maior, né? O poderoso, o supremo.
Então a gente não pode participar de qualquer maneira. Então agora eu vou deixar só uma reflexão para vocês. Eu queria que vocês pensassem assim, né? O que é viver com Deus? Então, só pensa, aí do seu jeitinho, o que você acha que é uma vida com Deus? E aí, enquanto isso, a gente vai louvar o Senhor, né? Eu quero que vocês louvem com esse pensamento. E no momento em que vocês estiverem louvando, pensem em cada palavra que vocês estão, né, saindo da sua boca, o que você está falando para Deus. Então, pensa aí, vai falando com o coração. Deixa Deus ver que você está entendendo o que você está louvando. Então, pode se sacudir, pode dançar, pode pular, tira a preguiça de lado. E agora nós vamos cantar e louvar o nosso Deus, tá bom? Então vamos lá? Vamos pro louvor agora. E pense, hein? O que é uma vida com Deus? Vai pensando aí que na hora que a gente voltar do louvor, a gente vai começar o culto referente a isso, amém? Então vamos lá. E aí, louvaram? É isso aí, muito bom, né? Deus, ele é bom o tempo todo e eu escolho sempre, sempre Deus. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho e eu vou contar umas historinhas de Deus, de Jesus. Não vou entrar em muitos detalhes porque a gente nem tem tempo para isso, né? Mas eu queria dizer para vocês assim, que Deus, ele nos amou desde o início. Quando Deus ele falou, primeiro haja, ele já nos amou. Vamos ler na Bíblia? Quando ele falou exatamente o primeiro haja, eu vou ler para vocês, tá? Tá em Gênesis 1 e 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Naquele primeiro momento, Deus ele já nos amava. Sabe por quê eu digo que ele já nos amava? Porque não fazia sentido ele sendo Deus, porque ninguém foi lá e criou Deus. Deus é Deus.
Então não teve alguém que criou Deus e aí de Deus, não, Deus é Deus, ele é supremo, ele é a maior autoridade. Então era ele, somente ele ali, o espírito dele andando sobre o mundo, né, as águas, então era só ele. Então não tinha necessidade dele criar todas as coisas, mas ele escolheu. Então ele falou, eu vou sim, eu vou criar, vou fazer tudo muito lindo, muito perfeito. Então dentro do coração de Deus existe o amor, Deus fez o amor, né? Então Deus foi lá, ele criou todas as coisas para nós. E aí ele foi criando o mundo, foi fazendo as coisas, né? Aí ele fez a árvore, dividiu a água da água, ele fez a terra, e aí foi indo. E tudo que Deus fez, sempre no final da criação dele, ele via que aquilo era bom. Então por que ele olhava e falava, ah, tá bom, e ficava feliz? De qualquer jeito, para ele depois ficar lá sentado admirando? Não, porque dentro dele existia amor, ele tinha um plano para isso. E aí, o pecado, infelizmente, a humanidade, ela errou contra Deus. Deus fez tudo com tanto amor e nós, seres humanos, erramos contra Deus. Aí você pode falar, ah, mas o que eu tenho a ver com isso, né? Eu nem tinha nascido na época da criação, na época de Adão e Eva, eu nem tinha nascido. Eu não tenho nada a ver com isso. Temos sim, nós temos tudo a ver. Porque ali, né, quando Adão e Eva eles pecaram contra Deus e desobedeceram o Senhor, ali iniciou o primeiro pecado. E isso veio de geração em geração. Isso foi passando de um para outro. E Deus ele fez tudo com tanto amor e infelizmente a gente errou contra o nosso Deus. Só que eu vou contar para vocês que hoje a gente tem uma oportunidade de sermos diferentes. E aí, lá no início, quando Adão e Eva eles pecaram contra Deus, você pode falar assim, tá, a Eva foi lá, comeu do fruto, mas a serpente que apresentou o fruto para Eva. E aí depois o Adão foi lá e comeu do fruto. Ah, foi culpa da serpente. Adão e Eva não tem nada a ver, eles foram inocentes, coitados, eles foram vítimas. Foi a serpente que foi lá. Não, de jeito nenhum. Eles foram culpados, nós somos culpados pelas nossas decisões, pelos nossos atos. Então quer dizer que se eu tô na escola, aí eu vejo uma caneta brilhante linda, aí um amigo meu vem e fala assim, Jennifer, pega aquela caneta brilhante, pode pegar, não tem problema não, ele nem tá olhando, o seu colega ali, o dono da caneta, nem tá olhando, vai lá, pega, pode pegar para você. Aí eu vou lá e pego a caneta, levo para casa. Aí Jesus ele vai ficar triste comigo, porque isso é uma atitude errada. E aí Deus fica triste comigo e eu simplesmente vou, né? Meus pais também vão ficar tristes comigo, porque é uma atitude horrível. Aí eu falei, não, mas a culpa não é minha, foi o meu colega que falou para eu pegar e eu peguei. Não, gente, nós somos responsáveis pelas atitudes que nós tomamos. Então, o que Adão e Eva fizeram foi errado, né? Eles erraram. Então a gente não pode transferir a culpa para outra pessoa. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então eu sei que se eu pegar a caneta do meu colega, eu vou cometer uma atitude errada, que vai entristecer o meu Deus, que eu vou estar de desacordo, né, com o que eu tenho aprendido com o Senhor, com os meus familiares. E aí vale uma reflexão para nós da seguinte forma, a gente não pode, eu não vou pegar a caneta porque Deus está vendo. Não, eu não vou pegar a caneta porque alguém pode ver, alguém pode descobrir. Não, eu não vou pegar a caneta porque eu, Jennifer, sei que é uma atitude errada. Então eu estou vendo, então eu não vou fazer. É simples assim. E aí, aprendendo já disso, vocês viram, ó, desde o start, né? Criação do mundo, ali já iniciou o pecado. Isso foi passando. Aí chegou Caim, que matou Abel. Aí chegou vários pecados no mundo. Tem várias situações que foram acontecendo, né, no decorrer dos anos. E aí chegou uma hora que Deus ele ficou tão nervoso, mas tão nervoso, que a decisão dele foi destruir o mundo. Ele falou, não, chega, acabou. Não dá mais, porque, meu Deus, né, meu Deus não, Deus disse, eu criei tudo com tanto amor, fiz ali, ó, Adão, né, soprei, ele viveu e de repente a humanidade foi fazendo as coisas tudo erradas. Não, vou destruir tudo. Só que no meio daquela muvuca toda tinha uma pessoa que agradou o coração dele. E aí ele falou, essa pessoa eu vou poupar. Quem lembra dessa história? Da primeira destruição que teve ali, que foi o dilúvio, né? Então Deus olhou
e falou, Noé tem um coração muito bom, então eu não vou mexer em Noé, eu vou poupá-lo. E ele ainda deu a oportunidade, porque Deus ele conheceu o coração de Noé, então Deus lhe deu a oportunidade de Noé ainda levar sua esposa, os seus filhos e as suas noras e também os animaizinhos, tudo porque ele não queria, ele não tinha intenção de destruir tudo de uma vez. Ele teve o que? A decisão de destruir o mundo e recomeçá-lo. E aí começou, então ele deixou casais para que pudessem depois procriar, né? Para continuar, para começar de novo. E assim foi feito. Só que depois do dilúvio, infelizmente, o mal veio de novo, né? Tava no DNA, está no DNA do humano. E aí a maldade continuou e continuou, vieram outras destruições, outras coisas que Deus teve que tomar atitude, né, drástica ali. E aí chegou uma hora que Deus falou assim, eu vou enviar o meu filho Jesus. Eu vou enviar ele para a terra, para ele sentir como é que é ali, para ele ver, ele viver no meio da humanidade. E é uma oportunidade da humanidade conhecê-lo. E Deus tinha um plano para o envio de Jesus, né? Ele não simplesmente enviou de alegre, não, ele tinha um plano. E aí Jesus veio, Jesus nasceu, ele veio no meio de nós. E a gente vai ler agora na Bíblia, no momento em que Deus ele enviou o seu filho Jesus na terra. Vamos lá? Então nós vamos ler aqui em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É isso, Jesus chegou. E aí Jesus, ele é a nossa esperança. Então as pessoas, muito sábios, eles sabiam disso, da vinda de Jesus e que tinham um propósito nisso. Então algumas pessoas já estavam ali só aguardando a chegada dele, né? Porque sabia que Jesus ele veio para salvar, ele estava ali, né? Ele chegou na terra para a salvação. Então, por onde Jesus passava, as pessoas queriam saber o que estava acontecendo. Então, muita gente sabia que se tocasse na roupa dele, seriam curadas. As pessoas sabiam que ele era diferente. Diferente em que sentido? Saía a virtude dele, ele fazia milagres. E Jesus foi uma pessoa normal, viu gente? Normal aqui de carne e osso. Ele dormia, ele acordava, ele sentia preguiça, ele sentia sono, ele chorava, ele ficava feliz, ele suava. Então Jesus ele era normal, é um ser humano normal. Sentiu dores e ele viveu aqui mesmo na realidade. E as pessoas sabiam, então por onde ele estava a multidão. Aí tinha uma mulher que ela tinha um problema, né, no útero assim, e aí ela não conseguia ser curada e já fazia muitos anos. E aquela mulher teve fé e ela pensou assim, bom, eu sei que se eu só tocar, eu não preciso abraçar Jesus, se eu tocar eu vou ser curada. E isso aconteceu. Eu vou ler na Bíblia para vocês, tá? Tá lá em Mateus 9, 21 e 22. Porque dizia consigo, se eu tão somente tocar as suas vestes, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente ela ficou sã. Isso é o poder do nosso Senhor. Ela creu, ela só tocou e ela foi curada. E aí teve outras pessoas também que teve um centurião que ele acreditou que se Jesus só falasse, o servo dele seria curado. Quem lembra dessa história? A gente contou várias vezes na escolinha, né? A história do centurião, a história do menino que tinha falecido, Jesus falou, levanta e ele ressuscitou. Então teve várias historinhas que a gente contou no decorrer de todas as aulas das crianças. Quem estava ali lembra dessa história, né, que nós contamos. E o centurião, ele era um homem poderoso. Ele era um chefe, né, do lado, vamos dizer, do exército, né, daquele povo. E ele era um chefe e ele se humilhou no sentido que ele falou assim, eu sei que Jesus ele tá passando por aqui, eu sei que ele tem poder, mas eu, mesmo sendo chefe, né, sendo autoridade,
eu não sou digno de receber Jesus na minha casa. Não, eu erro demais, eu sou muito pecador. Eu sei que se Jesus, lá de onde ele está, se ele falar uma palavra só, o meu centurião, o meu servo será salvo. Então, só fala para ele falar. Ele não precisa vir aqui porque eu não mereço a presença dele. Olha isso, gente. Olha que fé, né? Até Jesus tem uma hora que ele fala que tamanha fé que aquele homem teve. Então, Jesus fez exatamente assim que aconteceu. E eu vou ler na Bíblia para vocês, tá? Tá lá em Lucas 7, capítulo 7, versículo 7. E por isso, nem ainda julguei digno de te ter ir comigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Quem falou isso foi o centurião. Ele falou não, falou para os amigos dele transmitirem a mensagem. E assim foi feito. Jesus falou e o servo dele foi curado. E é exatamente isso que acontece nas nossas vidas hoje, né? Então, a gente sabe que nós podemos contar com o nosso Senhor. E vocês nem imaginam que assim, mesmo as pessoas, né, a multidão, vendo e sabendo do poder de Jesus, de que Jesus ele era santo, as pessoas mesmo assim, para vocês verem, né, como que a maldade ela está instalada no ser humano. Mesmo assim as pessoas erraram contra o nosso Senhor e elas entristeceram o coração dele. Ele sofreu, ele apanhou, ele foi humilhado, mesmo sendo santo. Então assim, quanta gente ele ajudou, né? A multidão sabia de que ele era bom, ele não fez maldade para ninguém ali. Por contrário, por onde ele passava, as pessoas que criam nele, ele curava, ele restaurava, ele ajudava. Então, mesmo assim, as pessoas com maldade no coração feriram o nosso Senhor. Mas isso estava dentro do plano, isso estava dentro do plano de Deus, porque Jesus, ele foi a solução que Deus encontrou para nos dar essa chance de vivermos com Ele. Porque se continuasse da forma em que estávamos, a gente ia só morrer. Ia acabar, não ia ter o que fazer. Então Deus, ele pensou, ele falou, vou enviar o meu filho vai sofrer o dano para salvar a humanidade. E aquele que crê nele é salvo. Então, eu e você, hoje, a gente tem essa chance. A gente não precisa passar por rituais, por exemplo, para eu falar com Deus, eu tenho que colocar uma roupa preta e ficar dentro de uma caixa e eu não posso olhar para o lado, eu não posso olhar para o outro, eu tenho que somente falar com Deus. Não, a gente tem um caminho para falar com Ele, a gente tem Jesus, a gente fala com Jesus, a gente tem essa oportunidade de ter o nosso Senhor perto da gente e Ele fala com a gente, Ele está com a gente. Então assim, a gente não precisa ter vergonha. Até tem uma passagem, uma historinha que eu contei para as crianças, né, que é verídica, tá? Tá na Bíblia, é verdade, isso aconteceu. E recentemente nós demos na escolinha dos pequenininhos, nós contamos a história de Pedro, né, onde ele estava lá no mar e ele jogava a rede e não vinha peixe, jogava a rede e não vinha peixe. E Jesus observou, falou assim, Pedro, vai ali e joga a rede daquele lado. Jesus falou o lugar específico, onde ele tinha que jogar a rede. Ele foi e jogou. Ele acreditou, ele já tinha explorado o mar inteiro, então ele sabia que todos aqueles lugares ali não ia ter peixe, mas ele creu e Jesus falou, joga, lança a rede, ele lançou. Na hora que ele lançou e puxou, veio um monte de peixe que ele nem conseguiu segurar direito. E aí ele falou para ele, Deus deu um ensinamento com ele referente a tudo isso que aconteceu. Jesus falou para ele assim, você será pescador de pessoas. E esse ensinamento vem para mim, vem para você, independente da sua idade, pequenininho do jeito que você é. E não é difícil, vocês viram? Olha quantos pontos que eu toquei aqui de pessoas que viveram com Deus, as experiências que as pessoas tiveram com Deus, e você vê que não existe segredo para agradar o nosso Deus, não existe segredo para estar diante de Deus, é somente obedecer. Então eu vou citar alguns pontos para vocês entenderem daqui um pouquinho, para vocês verem que não existe segredo nenhum. Então Pedro, quando ele lançou a rede e veio os peixes, Jesus falou para ele, você será pescador de pessoas.
Pescador de pessoas nada mais é de que você levar o amor de Deus para as pessoas, falar do amor dele para as pessoas, que as pessoas olhem para nós e vejam uma coisa diferente, uma luz diferente, levar a luz do Senhor para onde quer que a gente passe. Ah, monitora, então quer dizer que agora Deus, eu vou viver com Deus, então eu sou um super-herói porque vai sair luz de mim. Não, não é isso. A luz que transmite através da gente é diferente. As pessoas, elas vão olhar, elas vão ver que, nossa, aquela pessoa ali tem alguma coisa diferente. Não significa que ela é esquisita, ela é estranha. Não, ela é diferente porque dentro dela tem o Senhor. Então, por onde quer que ela passe, ela leva o amor do Senhor. Então, não tem segredo nisso. Um simples Jesus te ama, você já está lançando a rede. E pode ter certeza, ó, pode observar na história. Jesus falou, lança a rede. Quem colocou o peixe ali dentro foi o Senhor. O Senhor fez que o peixe entrasse. Então, qual que é o nosso papel? Lançar. Falar. O restante, Jesus faz, Deus faz. A gente não precisa se preocupar, não. Não, mas não, eu vou ter que ir lá pegar a Bíblia e sair na escola lendo a Bíblia. Não, não é isso. Você vai a partir da sua atitude. Então, nós temos o caminho do bem e o caminho do mal. É escolher sempre o caminho do bem, sempre fazer o bem. Então, você viu lá um coleguinha que está passando por alguma dificuldade, você ajudá-lo, né? Então, você está lá na escola e você viu que sempre tem um amigo seu, um coleguinha seu que você observa, que ele nunca come, e você observou que ele não come porque ele não tem condições financeiras. Você não vai tirar o seu lanche e entregar para ele e você ficar com fome, não. Você vai conversar com os seus pais, né, responsáveis, e falar, olha, tem um coleguinha meu que eu sempre vejo que ele não come na escola, ele não tem condições, tem como você fazer um lanche a mais para eu entregar para ele? Conversa com o seu familiar, né? Então, se ele autorizar, se ele tiver condições financeiras também, aí você ajuda o seu próximo, né? Nesse sentido, vocês são pequenos, então vocês precisam sempre compartilhar com o seu responsável, pai, mãe, tio, vó, sempre tem que compartilhar com eles. E aí vocês fazem, né? Ajudam quem precisa. Então é exatamente isso. A gente só precisa ter uma atitude. O restante Jesus faz, né? Então eu vou citar, como eu disse anteriormente, eu vou citar algumas atitudes que vocês, né, podem fazer no dia a dia, porque tudo é uma prática, tá? Não é assim do dia para a noite, terminou o culto, plim, eu já estou agora, já sei tudo, não, é dia a dia. E aí eu vou citar algumas coisas para vocês que agradam o coração de Deus. A primeira delas, e fundamental, é falar com Deus. Essa aí é fundamental. Então a gente precisa falar com Ele. Nem que a gente acordou, né? Às vezes acorda desesperado lá por causa da escola, precisa ir para a escola e nem colocou uniforme, escovar o dente. É muita coisa, muita informação. E às vezes a gente esquece, né? Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas no caminho da escola, às vezes quando a gente tá ali, muitas crianças, né, ficam lá cantarolando, ou pensando no YouTuber, ou pensando... Para nesse momentinho e fala, opa, oi Deus, bom dia, ou boa tarde, obrigada pela minha vida. Pronto, você já agradou o coração de Deus, você falou com Ele, olha que delícia. Deus falou, opa... Ele parou tudo ali só pra ouvir. Ai, monitora, mas foi tão rápido. Eu só falei assim, obrigado a Deus. Não tem problema, ele ouviu o seu obrigado a Deus. Aí, conforme vocês forem crescendo, vocês forem amadurecendo, esse obrigado a Deus vai mudar, né? Vocês vão criando maturidade para poder falar com Deus. Vocês vão ver que delícia que é. E aí, outra coisa que também agrada a Deus é ler a palavra dele, conhecer a palavra dele. Então, assistindo o culto aqui, que vocês estão fazendo agora, já é o momento de vocês aprenderem a palavra de Deus. Aqueles que não sabem ler, elas ouvem através da gente. E no dia a dia, no dia que não tem culto, pede para um familiar, quem não sabe ler, lê para você. Os adolescentes, né, os maiores, as crianças maiores que estão na escolinha, já tem a Bíblia ali, já sabe ler do jeitinho delas. Não lê um pedacinho, não precisa ler a Bíblia inteira não, tá? É só um pedacinho, porque aí você vai acostumando. É igual na escola, mesma coisa. Se você não ficar praticando, né, lá a professora está ensinando o vocabulário, se você não ficar praticando, você não vai aprender. Então é a mesma coisa, você vai lá, pega um pedacinho e lê, Deus falou e haja luz e houve luz. Pronto, você já leu um pedacinho da Bíblia.
Aí você vai praticando dia após dia. É bom quando você for ver, você já vai estar lendo a Bíblia inteira. Tem crianças que eu conheço que já leu a Bíblia mais de uma vez, inteira. Então, assim, isso não é uma obrigação, tá? Isso foi um desejo que veio no coração da criança e a criança, quando ela foi ver, ela já tinha lido a Bíblia inteira. Então, assim, você vê que é prática, né? E aí, isso agrada o coração de Deus. Outra atitude que agrada o coração de Deus, fazer o bem, igual eu falei agora anteriormente, fazer o bem. Então, se você tem a oportunidade de fazer o bem, faça. Você está na escola, os seus amigos estão zombando porque uma criança que tem a mesma idade que você não sabe falar as palavras direitinho, né? Então, na hora que ela vai falar assim, claro, ela fala claro, aí todo mundo zomba. Falou claro. Não, tá errado. Então, o que você tem que fazer? Até a gente teve uma situação na escolinha um tempo atrás, há meses atrás, onde a gente estava contando a historinha, essa historinha que eu contei agora, de Pedro lançar a rede, e aí uma criança queria falar pra gente, né, a parte que ela sabia. Então ela só ia falar, que a gente perguntou assim, o que Jesus falou pra ele? Ela ia falar, lançar a rede. E a criança não conseguia, né, falar ou lançar a rede. E aí as que estavam do lado ajudaram ela. Falaram, monitor, ela tá dizendo lançar a rede. Gente, eu fiquei assim encantada, porque eu vi a diferença. Enquanto, né, lá fora, nas escolas, no mundo, né, na vizinhança, as crianças iam zombar, iam tirar sarro. Ah, não sabe falar. Não, tá errado. A gente tem que ajudar, a gente tem que ter amor no nosso coração. Então, vocês viram que não é difícil? Tá vendo? É fácil, gente. Então, assim, é questão de escolha, né? Então, escolher amar, escolher estar com o nosso Deus. É a decisão mais maravilhosa que a gente toma. Não existe coisa melhor. Então imagina que a nossa vida ela vai ser mais leve. A gente vai saber que nós temos um melhor amigo, como a gente sempre falou. Nós temos um melhor amigo e a gente pode contar com ele. Então assim, não importa a hora. Pode ser de madrugada, pode ser de manhã, à tarde, à noite. Se você chamá-lo, ele vai te ajudar. Ele está aí. A gente não vê, mas a gente sente. Então ele está com a gente todo momento. Então, vamos convidá-lo, ele, sempre, para estar presente nas nossas vidas. E vocês vão ver quão maravilhoso vai ser, né? Como vocês vão crescer e vão ver como a infância de vocês, a adolescência, vai ser diferente. No momento de dor, vocês vão saber que se vocês chamarem, ele já está, né? Mas se vocês chamarem, ele vai, tô aqui. Ele vai se fazer presente, você vai sentir a presença dele. Então é isso que a gente tem que praticar, tá bom? Então agora a gente vai louvar ao Senhor e na sequência a gente faz a oração final, combinado? Sabe de uma coisa, galera? Eu estava pensando, a Bíblia é como se fosse o nosso manual de instruções. Quando a gente compra um videogame, vem junto um livrinho que ensina direitinho o que podemos e o que não podemos fazer para que ele funcione bem. Boa comparação, Ed! Se nós lemos a Bíblia e obedecemos a tudo que Deus nos ensina, tudo vai funcionar direitinho na nossa vida. Obedecer! Que palavra linda!
Bom, louvamos ao nosso Deus. E aí, vocês viram, né? Como não tem segredo, já falei isso mais de uma vez. Bora obedecer? Bora fazer o nosso Deus se alegrar com a gente? Vamos? Eu e você juntos? Vamos tomar essa decisão de fazer o bem, de falar com Deus, de aprender a palavra dele. Vamos fazer isso? E ele mandou uma cartinha para nós e eu vou ler essa cartinha para vocês, tá bom? É uma cartinha linda que Jesus, ele deixou e eu vou ler essa cartinha para vocês. Vamos lá. Jesus escreveu assim pra gente: Eu estou com vocês todos os dias. Mateus 28 e 20. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciões. Jesus, ele está com a gente todos os dias, ele garantiu. Então, é nessa fé que a gente vai viver a nossa vida, a nossa história, a gente vai brincar, a gente vai passear, a gente vai viajar, a gente vai fazer tudo o que a gente ama, sabendo que Jesus está com a gente todos os dias. Amém? Então agora no início a gente convidou, agora a gente vai se despedir do nosso Senhor, certo? Então a mesma coisa, a gente vai abaixar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos em sinal de reverência, né? Porque Ele é Deus, e a gente vai se despedir do nosso Senhor com alegria e vamos dizer a Ele o quanto a gente ama, tá? Então vocês vão orar aí no particular de vocês e lembram, no meio ou no final ou no início da sua oração, diz ao Senhor o quanto você o ama, para Ele saber, Ele ouvir de você o quanto você o ama, amém? Então vamos nos despedir do nosso Deus, abaixando a cabeça, fechando os olhos. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, aprendendo mais da Tua Palavra. Senhor, eu venho dizer, Pai querido, junto com os Teus filhos, que eu te amo. Obrigada, Jesus, por tanto amor. Obrigada, Jesus, pelo sacrifício, pelaquela dor que o Senhor passou para nos salvar, para nos dar mais uma chance. Perdoa, Jesus, a multidão dos nossos pecados e nos ajuda, Pai, dia após dia. Senhor, várias idades, Santo Deus está aqui, ouvindo e aprendendo, e eu sou uma delas. Pai amado e Deus bendito, então alcança os corações, independente da faixa etária, nos ensina, nos ajuda, fortalece, Santo Deus, os seus pequeninos, que eles venham, Pai amado e Deus bendito, estar sempre, Santo Deus, sendo guiado pela Tua Palavra. Abençoa, Santo Deus, os adultos, os responsáveis por essas crianças, que eles venham, Pai querido e Deus amado, ter amor e paciência para ensinar, Santo Deus, os seus pequeninos e fazer uma extensão, Pai amado, deste culto, da escolinha, e ensinar no dia a dia, Pai querido, e ler a Sua Palavra para as crianças, para que elas venham, Santo Deus, crescer e crescer sempre debaixo do seu ensinamento. Pai amado e Deus bendito, nos capacita, visita, Senhor meu Deus, as nossas vidas, visita a nossa história e nos abençoa e nos fortalece, em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez, junto, Pai querido, com essas pessoas que estão agora, Pai amado, diante de Ti falando contigo, eu venho te dizer, eu te amo, Senhor. Muito obrigado por nos amar primeiro. Amém. Amém? É isso aí, fiquem com Deus, que Deus abençoe a semana de vocês. Quem tiver oportunidade, venha para a escolinha, né? Cada dia a gente está aí renovando, nós estamos, né, vamos iniciar com os pequenininhos uma apostila nova, com os adolescentes estamos prestes também a começar uma apostila nova. Então, prestigie, venha aqui com a gente, venha aprender mais do nosso Senhor, amém? É isso aí, fiquem com Deus, Deus abençoe, um beijo no coração de vocês.